Eu sei que essa é uma noite de bênção. Onde você está? Se conecta comigo, porque eu creio que a palavra dessa noite, ela vai trazer um bom resultado na tua vida. O tema que eu gostaria de compartilhar contigo é extraordinariamente. Extraordinariamente. E eu quero mostrar para você algo que, se você aprender, se você anotar no teu celular, se você anotar em um papel, e mais do que isso, você começar a praticar o que eu vou compartilhar contigo, eu tenho certeza que a tua vida vai ser uma vida feliz. Hoje, eu brincando com os meus filhos, eu fiz uma postagem lá no Instagram. Se você não me segue, deve me seguir, Guilherme Gavin, procura lá e me segue. E eu estava brincando com os meus filhos e depois eu postei, e a frase que eu coloquei é fácil ser feliz. E quem sabe essa não é a tua realidade hoje. Quem sabe você não está feliz, quem sabe você está triste, quem sabe você está cheio de problemas, angústia, quem sabe você está com pensamentos equivocados, pensamentos conturbados dentro da tua mente, e a tua vida não é uma vida feliz. Só que para mim, a minha vida é uma vida feliz. Não que eu não tenha problema, não que eu não tenha dificuldade, não que eu não tenha situações complexas. A minha vida em muitos momentos, ela é extremamente caótica, no âmbito de tantas coisas que eu tenho que fazer. Mas eu sou uma pessoa extremamente feliz, desde o momento que eu acordo até o momento que eu me deito. E eu quero mostrar para você, tentar passar a receita da felicidade. Você quer aprender? Para que você também tenha uma vida feliz? Abra a tua Bíblia em Gênesis capítulo 22, 1, 2, 3. Gênesis capítulo 22, 1, o 2 e o 3. Diz o seguinte: passado algum tempo, Deus pôs a Abraão à prova, dizendo: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma teu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e Isaque seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. Eu não consigo imaginar, nessa mente, como estava o coração de um homem que estava prestes a sacrificar o seu filho, o seu único filho, 25 anos esperando para receber a promessa que Deus havia dado para ele, que era que ele fosse pai, que Sara fosse mãe. Quando ele recebe o seu filho, em determinado momento da história, Deus diz: olha, entrega o teu filho, pega ele e você vai sacrificar. E quando você lê esse texto, parece um negócio tão normal. Eu estou indo jogar futebol, eu estou indo comer uma pizza. A Bíblia diz que quando ele recebe a informação, ele diz: está tudo certo. Ele sai, ele pega a madeira, ele pega o jumento, ele pega o que precisa, pega o cutelo, pega a faca, chama 2 servos e começa a caminhada. E eu comecei a me questionar: o que leva um ser humano a entregar de maneira tão positiva, de maneira tão rápida, de maneira tão desprendida, aquilo que era o ápice da vida dele, algo que ele sonhou durante todos os dias da sua vida. E eu só posso responder que ele tinha uma mente extraordinária. Quando você conhece a história de Abraão, você pensa que ele sacrificou Isaque lá no Monte Moriá. E quem sabe a grande verdade é que o primeiro lugar onde ele teve que sacrificar foi nos seus pensamentos. Foi dentro da sua mente. Quando Abraão recebe a voz de Deus, ele, por mais complexa que fosse o pedido de Deus, por mais difícil que fosse aquele pedido, a mente dele estava tão preparada para viver o sobrenatural, para viver o milagre, para viver aquilo que ele nunca tinha vivido, que ele simplesmente pega e começa a obedecer a Deus sem mais e nem menos. Eu diria para você que existe algo que você precisa fazer a partir de agora, e é mudar os teus pensamentos.
toda a tristeza, toda a angústia, toda a dor, todo o martírio que quem sabe você está vivendo, por mais difícil que seja a tua situação, ela será vencida, em primeiro lugar, dentro da tua própria cabeça, dentro dos teus próprios pensamentos. A palavra extraordinário significa que é aquele que é excepcional, fora do comum. É algo que não é corriqueiro, característica daquele que é raro, que é singular, que é diferente. Sabe por que Abraão não falou para Sara, sua mulher, que Deus havia pedido para ele sacrificar o seu filho? Porque Sara não conseguiria entender dentro da sua cabeça o tamanho do pedido que Deus havia feito para ele. E aí é que está muitas vezes a grande diferença de você viver o sobrenatural, de você viver milagres, de você viver uma vida completamente feliz. Não tem a ver com aquilo que você pode ou não pode fazer. Tem a ver com a tua capacidade de compreender aquilo que você está vivendo, aquilo que você vai viver no teu futuro. Quando você olha para a palavra de Deus, Provérbios capítulo 23, no versículo 7, o rei Salomão, ele diz o seguinte: pois ele só pensa nos gastos. Essa é uma versão, a nova versão internacional, é uma versão da Bíblia, mas não é a versão que eu gosto de usar, porque ela traz uma linguagem que foge um pouquinho da realidade. Eu vou ler ali, mas eu vou ler a minha versão, que é a mesma Bíblia, ok? É a mesma Bíblia, porém em versão diferente. Pois ele só pensa nos gastos, e ele diz, come e bebe, mas não fala com sinceridade. Mas no original da palavra, no texto original, o mais próximo da tradução diz, porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. E diz, come, bebe, mas o seu coração não está contigo. Eu quero simplesmente pegar essa primeira parte do versículo, nessa versão que eu li para você. Assim que como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Ou seja, você nunca será diferente daquilo que está dentro da tua cabeça. Você nunca será alguém diferente dos teus próprios pensamentos. Você quer saber como eu sei como você é? É só você falar comigo e falar das tuas ideias e daquilo que você está pensando. Quando eu começo a ouvir pessoas, eu sei exatamente o que é e quem é essa pessoa. Porque a classe de pensamentos que tem dentro dela, inconscientemente, ela pensa que é uma coisa, né? Ela pensa que ela é uma pessoa e a mente e os pensamentos dela são outra coisa. E na grande verdade, você é exatamente o que você está pensando. Não é alguma coisa diferente, não são corpos diferentes, ideias diferentes. O teu corpo, você como indivíduo, a tua alma, o teu desejo, o teu anseio, aquilo que você sente e expressa como emoção, é exatamente o que você pensa. Então não tem como você ser alguém diferente daquilo que você está pensando hoje. Por isso que quando você abre a Bíblia em Romanos capítulo 12, no versículo 2, o apóstolo Paulo fala aquilo que você precisa fazer. Presta atenção nisso, porque isso você precisa fazer. Por isso que eu falei que essa, quem sabe, é uma das pregações mais diferentes daquela que eu venho ensinando. Porque quando você vem aqui, geralmente eu mostro que Deus pode fazer, e que Deus fará, e que Deus já fez, e que Ele pode um monte de coisa, pode curar, pode realizar teu sonho, e isso é verdade. Agora, quando você abre a Bíblia nesse texto, ele diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Ou seja, pegando só esse primeiro bloco do versículo, você vai entender que nada do que você peça para Deus, se você não mudar a tua mente, verdadeiramente mudará quem você é. Por isso que, quem sabe, é tão difícil você viver o extraordinário. Porque para você viver o extraordinário, a tua mente tem que ser extraordinária.
Para você viver de uma maneira feliz, a tua mente tem que ser uma mente feliz. Para você viver de maneira com que haja prazer na vida, mesmo no meio do problema, no meio da aflição, no meio da angústia, no meio do caos, a tua mente tem que ser uma mente extraordinária. E aí o apóstolo Paulo diz: transforme a sua mente através da renovação, para que você seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Escute, quem sabe você veio até aqui durante alguns dias, meses, anos, e quem sabe até mais décadas, como o Gil que falou aqui na parte das ofertas. E quem sabe você já experimentou muita coisa legal dentro da igreja. Deus lhe abençoou de muitas maneiras e de diferentes formas. Só que a única, presta atenção, a única maneira verdadeiramente de você experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus, é por meio de você renovar os teus pensamentos, renovar a tua mente e você ter uma mente extraordinária. Agora, isso depende muito daquilo que você faz, depende muito de quem você é. A palavra que você precisa compreender aqui é mudar a tua maneira de pensar. Sabe por quê? Deus está muito mais interessado em mudar a tua maneira de pensar, as tuas ideias, do que mudar a circunstância que você está vivendo. Me desculpa falar isso para você de maneira direta, mas quem sabe você está orando a Deus dizendo: Deus, muda o que eu estou vivendo, muda a minha situação, Deus, muda a realidade que eu estou vivendo, pelo amor dos meus filhinhos, Senhor, muda. E Deus está lá no céu dizendo o seguinte: muda a tua maneira de pensar, porque se você mudar a tua maneira de pensar, você vai ver que o milagre está a um passo de você. Se você mudar a tua maneira de pensar, você vai ver como eu estou contigo nessa situação. Se você mudar a tua maneira de pensar, você vai ver que o milagre está a um passo de você. E aí você vai descobrir que quando você compreende isso, você não vai começar a orar dizendo: Deus, tire todos os problemas de mim. Senhor, tire toda a dor que está dentro do meu coração. Senhor, quem sabe tire o sofrimento, a angústia. Pelo contrário, você vai descobrir que nessas situações é a única maneira que Deus tem de verdadeiramente se revelar na tua vida. É quando você está nesse dilema, você vai descobrir quem é que tem a mente extraordinária e quem é que tem a mente comum, que a gente chamaria de mente ordinária, que é o básico coletivo de todo mundo. Quando você olha para a palavra de Deus e você conhece a história que você, quem sabe, conta para o teu filho, a história de Daniel na cova dos leões, você vai descobrir que o rei, ele estava aflito, ele dizia: meu Deus, Daniel vai morrer na cova dos leões, a cova é terrível, os leões já comeram Daniel. E Daniel estava sossegado dentro da cova dos leões, porque Daniel tinha uma mente extraordinária. Deus está comigo, mal algum temerei, os anjos do Senhor estão comigo. E mesmo diante do caos, Daniel estava perfeitamente bem, e o rei que estava no palácio, estava completamente aflito nos seus pensamentos, pensando o que estaria para acontecer com Daniel. Você vai descobrir na Bíblia que quando o rei Nabucodonosor preparou a fornalha para castigar Sadraque, Mesaque e Abdenego, o rei estava ali: olha, eu vou fazer um mal terrível para eles. E Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam com a ideia dizendo: vai ser uma honra, vai ser uma honra, vai ser um prazer não obedecer a esse homem, mas o meu maior prazer é obedecer ao Senhor. Homens que têm mente extraordinária, vivem milagre pós milagre, vivem uma vida feliz, mesmo diante de situações extremamente complexas. Estou falando com alguém nessa noite? Escute. Quando você olha a história de Daniel, a história de Sadraque, Mesaque e Abdenego, você olha a própria história do rei Davi, que todo mundo estava com medo. Saul, o rei, estava com medo. Os líderes do exército estavam com medo. A Bíblia diz que quando Davi chega, ouvia-se o barulho dos joelhos tremendo, porque todo mundo tinha medo. E lá estava alguém
de apenas 14, 15 anos, que tinha uma mente extraordinária, dizendo: quem é esse incircunciso que ousa desafiar o Senhor? Deixa eu dizer algo para você. Você nunca viverá a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, se você não mudar a tua maneira de pensar. Não é você estar todos os dias na igreja, isso é bom e te ajuda. Não é quanto mais você ora, presta atenção, não é quanto mais você jejuma, não é quanto mais você adora, tudo isso é importante e causa efeito ou reação nas atitudes que você faz. Mas para você viver uma vida feliz, você precisa mudar a tua maneira de pensar. Você precisa mudar a forma com que você vê, a forma com que você enxerga as situações do teu dia a dia. A situação que você, quem sabe, está vivendo. Quando você olha para o lado, você vai ver que existe saúde emocional, você vai ver que existe saúde física, você vai ver que existe saúde espiritual, e você vai ver que também existe saúde mental. E eu não estou falando aqui para louco, eu estou falando para pessoas que hoje querem viver uma vida feliz. Querem viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pessoas que de fato, mesmo diante do caos e da situação adversa, têm a expectativa, têm o anseio de saber e confirmar que aquilo que essa pessoa está vivendo é aquilo que, quem sabe, é a única forma de você viver algo extraordinário, fora do comum. Quando você olha para a palavra de Deus, e você pega esse texto em específico, assim como você pensa, assim você é. Existem, quem sabe, questionamentos que você precisa fazer para você mesmo? As ideias que você tem dentro da tua cabeça te ajudam ou te atrapalham? Os pensamentos que você tem every day, todos os dias, eles te ajudam ou te atrapalham? Aquilo que você pensa constantemente traz alegria ou traz tristeza para você? A segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, aquilo que está dentro da tua cabeça, esses 75 mil pensamentos diários que você tem, eles constroem alguma coisa ou eles simplesmente destroem a tua vida? E aí você vai descobrir que tudo começa no campo do pensamento. Por isso que Gênesis 22, 1, 2, 3, diz que quando Abraão recebe a ordem, ele, está tudo certo, pega a madeira, chama 2 empregados lá, pega o jumento, Isaac vem aqui, vamos... E você fala assim, cara, como é que esse cara faz isso? Ele está indo matar o próprio filho. Como que ele está tranquilo? Como é que a mente dele está assim? Porque ele sabia que quando você controla os teus pensamentos não te controlam. Presta atenção. Quando você consegue controlar a classe de pensamentos que está dentro da tua cabeça, você tem o poder de controlar a tua própria vida. Você não é escravo dos teus pensamentos, pelo contrário, você é senhor deles. Por isso que diante do caos, da cova dos leões, da fornalha, do gigante, você vai descobrir que esses homens, eles estavam ali tranquilos, vivendo a vida de maneira alegre, não sem problema, não sem dificuldade, mas vivendo a vida de maneira alegre. Sabe por quê? Porque para eles experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, só basta uma coisa: mudar a nossa forma de pensar. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: você precisa, para ontem, mudar a tua maneira de pensar. Fala para ela o seguinte: você é exatamente o que você pensa. Exatamente. Por isso que você não pode, quem sabe, brigar com o teu pai, brigar com a tua mãe. Quem sabe brigar com o teu patrão, você brigar com o teu funcionário. Você brigar com o teu líder, você brigar com o teu discípulo, você brigar com o teu pastor. Porque a coisa mais importante que você precisa fazer é mudar a tua maneira de pensar. Existe uma regra, fatos e lógica,
que diz que a maioria das pessoas fala, não, eu nasci assim, eu aprendi assim, eu vou morrer assim. Você vai viver uma vida difícil, porque o problema não vai mudar, a situação não vai mudar, ela não vai desaparecer. Agora, eu posso, no meio do problema, ter uma mente extraordinária e preparar a minha vida para viver de forma extraordinária. É isso que muda é isso que muda você, é isso que nos faz diferente. Por isso que quando alguém vem falar comigo, eu falo, cara, a minha vida é feliz, não porque eu não tenho problema, eu tenho problema para chuchu, mas a minha vida é feliz porque os meus pensamentos, eles são escravos da minha pessoa, eu controlo os meus pensamentos. Nenhum deles dita como eu vou tratar minha esposa, como eu vou tratar minha família, como eu vou tratar meus filhos, como eu vou tratar as pessoas ao meu redor, porque eu controlo os meus pensamentos. Quando você age assim, você vai descobrir que a primeira coisa os teus pensamentos controlam a tua vida. Os teus pensamentos, eles ditam como você irá viver. Escute isso, às vezes você coloca a culpa no diabo, às vezes você diz é Satanás na mente da pessoa, e quando, na verdade, é simplesmente as ideias que essa pessoa tem. E essas ideias, elas produzem em você resultados na tua vida. Lucas capítulo 12, versículo 17, não precisa colocar na tela, diz o seguinte, e ele pensava consigo mesmo, eu não tenho onde armazenar, eu não tenho onde guardar, ou seja, ele falava com os seus pensamentos, e aquilo que ele pensava era exatamente o que ele estava vivendo. Marcos 5, 28, e a mulher dizia, e ela dizia consigo mesmo, se eu tão somente tocar em Jesus, eu serei curado. O milagre dela aconteceu não somente quando ela tocou nas vestes de Jesus, mas quando ela começou a mudar a sua maneira de pensar. Lucas capítulo 15, versículo 18, o filho pródigo, e caindo em si, disse, quantos na casa do meu pai têm roupa para vestir, pão para comer, e eu sou alguém que estou aqui passando necessidade. Todo pensamento controla, dita o ritmo da tua vida. Aquilo que você está vivendo hoje é resultado dos pensamentos que estão dentro da tua cabeça. Se você quer mudar de vida, muda os teus pensamentos. Se você quer mudar a história da tua família, muda os teus pensamentos. Se você quer mudar os teus sentimentos, mude o teu pensamento. Se você quer mudar a tua vida financeira, mude os teus pensamentos. Se você quer mudar a tua vida espiritual, mude os teus pensamentos. Nada acontece, nenhuma mudança acontece, se primeiro você não mudar aquilo que está dentro da tua cabeça. Aí você descobre exatamente esse texto, Provérbios capítulo 22, versículo 1, 2 e 3. Provérbios 22, versículo 1, 2 e 3 diz, a boa reputação vale mais do que grande riqueza. Isso aqui é alguém que pensa assim. Porque outra pessoa pode pensar que a riqueza é mais importante do que a boa reputação. Mas o Salomão, o homem mais sábio, diz o seguinte, a boa reputação vale mais do que grande riqueza. Desfrutar de boa estima vale mais do que ouro e prata. Mas se você pensar que o ouro e a prata vale mais do que a boa estima, está tudo certo. É a tua cabeça dizendo exatamente isso. Mas isso não altera o fato da realidade que Salomão está expressando. Versículo 2, o rico e o pobre têm isso em comum, o Senhor é o Criador de ambos. Agora, se você pensar, Deus me fez assim, Deus me fez nessa família, eu acho que Deus me abandonou, eu acho que Deus não gosta de mim, eu acho que Deus se equivocou, está tudo certo. É a tua cabeça, os teus pensamentos falando algo. Mas isso não muda o fato que Deus criou tanto um quanto o outro. E aí o versículo 13 ele diz, a prudência percebe o perigo e busca o refúgio. Só que se você pensar de maneira diferente, também não tem problema. Só que isso não altera a verdade da palavra. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. O que Salomão está dizendo aí, Provérbios 22, 1, 2, 3? Ele está dizendo exatamente isso. Você pode pensar de maneira diferente, mas o resultado é esse. Se os teus pensamentos forem bons, a tua vida será boa, mesmo diante da dificuldade. Se os teus pensamentos forem de alegria, mesmo diante da tristeza, você viverá algo diferente.
toda a tua história, ela é refletida naquilo que você está pensando. As pessoas pensam e dizem, apenas eu pensei sobre isso, mas a grande verdade é que não, elas alimentam pensamentos equivocados. Quantos não pensaram, eu sou um baita de um inútil? Só que o problema não é você pensar nisso, o problema é que você está, quem sabe, a vida inteira pensando nisso. O problema é que, quem sabe, aconteceu algo no teu casamento e você pensou, o meu casamento é uma droga. E não tem problema em você pensar, o problema é que você está pensando isso já faz uns 10 anos, 20 anos da vida, você está pensando a mesma coisa. E quem sabe você diz o seguinte, olha, eu não sou bom o suficiente, não tem problema pensar nisso. O problema é você passar a vida inteira pensando que você não é bom. Quem sabe você pensou, olha, eu nasci para dar errado, eu não posso ser bem-sucedido, eu nunca vou ser um patrão, eu nunca vou ter minha empresa, e tudo bem você pensar. O problema é você viver a vida inteira pensando sobre isso. Quem sabe o grande giro da tua vida não aconteceu, porque quem sabe você tem alimentado pensamentos errados acerca de você mesmo. Pensamentos controlam a nossa vida. Um dia, o anjo chegou e falou para Gideão, Gideão, você é um valente guerreiro. E ele respondeu, olha, eu simplesmente sou o menor e a minha família é a mais pobre. A visão que Deus tinha dele era que ele era um homem valente, guerreiro. E o pensamento que ele tinha acerca dele, que ele era o menor e a família dele era a mais pobre. Quando Deus escolhe Jeremias na mente dele diz, eu apenas sou uma criança, eu sou apenas um menino. O pensamento de Moisés era, olha, eu não sou qualificado, eu não tenho as qualificações para liderar o povo. O pensamento de Naamã, ele quase perde a cura dele, porque ele pensou dizendo, olha, Afana e Farfar são rios muito mais limpos do que Jordão. Na mente dele, escute, ele quase perde o milagre da cura dele, simplesmente porque ele pensou algo diferente. Você já imaginou quantas vezes você veio aqui nesse lugar e Deus liberou uma palavra sobre a tua vida, uma palavra profética para você, e nesse instante você pensou, isso não é para mim, eu acho que isso não vai acontecer, eu acho que não é sobre mim, eu não tenho capacidade, não tenho qualificação, eu não tenho nada. Você teve um pensamento, e esse pensamento consumiu a tua vida, e você não viveu milagre nenhum, você não viveu resposta nenhuma. Agora, quantos já vieram aqui, e Deus liberou uma palavra na sua vida, e você sabia que não era com você, mas na tua mente você diz, isso é comigo, Senhor, isso daqui é comigo, mas não tem nada a ver com você. Mas na tua mente você diz, essa palavra profética é para a minha vida, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou prosperar, a minha família vai ser abençoada, os meus filhos vão ser abençoados, e nem era para você, mas você falou, isso aqui é para mim, e você tem vivido isso dia após dia. Isso acontece com você ou não? Ei, escute, isso acontece comigo direto, às vezes não é para mim, mas às vezes eu estou no lugar certo, e a minha mente ela muda, ela vai se ajustando para viver o sobrenatural, o milagre que Deus tem preparado para a minha vida. Nem é comigo o negócio, mas abriu a minha mente, e eu digo, bom, se ele pode viver isso, eu também posso viver. Se Deus está liberando essa palavra para ele, também está liberando essa palavra para mim. Se deu certo com o Giovanni no testemunho dele, pode dar certo comigo. Se deu certo com o Paulo, com o Tiago, com a Maria, com o João, se deu certo com o pastor, se deu certo vai dar certo para mim também. Quando você começa a mudar a tua maneira de pensar, você começa a viver o extraordinário. Por isso que os homens de Deus que fizeram grandes coisas, escute, o primeiro grande milagre, o primeiro grande feito, o extraordinário, não é entrar na cova dos leões, não é entrar na fornalha de fogo, não é dar a pedrada no gigante. O milagre mais extraordinário é você mudar a tua maneira de pensar e dizer, bom, Deus, eu vou viver um milagre. Deus, eu sei que o Senhor vai me usar. Deus, eu sei que o Senhor vai me capacitar. Eu sei que o Senhor vai me tirar do lugar onde eu estou. Se você mudar a tua maneira de pensar, o milagre acontecerá na tua vida e você viverá o extraordinário.
Mas para isso você precisa ter uma mente extraordinária. Para isso você precisa ter uma mente extraordinária. Agora, eu sei que você está me ouvindo aqui, com todo o teu coração aberto. Mas é muito provável que a tua mente está guerreando contra a palavra que eu estou liberando na tua vida. Quem sabe você está pensando em muitas coisas completamente diferentes daquilo que eu estou falando para você. E você vai descobrir que numa plateia, seja ela pequena ou grande, sempre haverá pessoas que desistem e outras pessoas que persistem. Sempre haverá pessoas que reclamam e outras pessoas que agradecem. Sempre haverá pessoas que são iludidas, desmotivadas, e há pessoas que sonham e são positivas. Sempre haverá pessoas que estão cheias de rancor e outras pessoas que estão sempre perdoando. Sabe por quê? Porque sempre haverá uma guerra dentro de você. Você sempre será atormentado por isso. Por isso que 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, eu já estou encerrando. O apóstolo Paulo diz o seguinte: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, vírgula, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Você tem uma missão, se você quer ser feliz de verdade. Eu não estou dizendo resolver todos os teus pepinos. Eu não estou dizendo você não passar por apuros. Eu não estou dizendo que tudo vai sair certinho como você planejou. Eu estou dizendo você viver feliz na tua vida. E usufruir essa jornada de 70, 80, 100 anos que nós temos. Porque depois disso você será esquecido. Sabe, eu fazia uma análise. Daqui 2 gerações ninguém vai saber quem era o Guilherme Gavin. Ninguém vai lembrar de mim. Quando os meus filhos crescerem, eles vão lembrar que eu era pai deles, obviamente. Quando os filhos deles nascer, a 2ª geração, eles vão saber, o vovô Guilherme, a vovó Kate. A 3ª geração vai falar da minha vida uma vez, quem sabe no ano. O bisavô vai se lembrar do bisavô uma única vez no ano. E eu serei completamente esquecido da face da terra. A não ser que eu pegue essa jornada e transforme-a na melhor jornada da minha vida. Com todas as dificuldades, com todos os ventos contrários, com todas as ondas que se levantam, com todas as turbulências que seja possível, eu decidi viver a vida de maneira feliz. E quero viver o extraordinário, começando com uma mente extraordinária. Quem sabe, eu vou trabalhar para deixar algo para os meus filhos. De maneira material, tudo certo. Mas o que eu quero deixar para os meus filhos de verdade é que eles não devem pensar como todo mundo pensa. Eles devem mudar a sua maneira de pensar todos os dias. Quando você acha que sabe alguma coisa, você não sabe absolutamente nada. Quando você diz, olha, é assim que funciona, quem sabe o grande detalhe que falta para você é você viver e pensar e agir de maneira diferente. Por isso que o texto de Paulo diz, eu levo cativo, eu levo prisioneiro. Pensamento vem, eu pego ele e levo ele cativo. Ele tem que me obedecer. Mas é uma ideia, mas eu pego ela e tem que me obedecer. Porque é a única maneira verdadeiramente de viver o sobrenatural. Você vive uma guerra constante. Agora, você precisa vencer essa guerra. O texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 2, diz o seguinte: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Aquilo que é eterno é muito mais importante do que aquilo que é terreno.
Por isso que você vê tantos homens de Deus que fizeram tantas coisas extraordinárias. Porque a sua mente não estava pensando naquilo que é temporal, mas estava pensando naquilo que é eterno. Filipenses capítulo 4, versículo 8. O escritor de Filipenses 4:8 dá uma receita. Eu não vou ousar dizer que é a receita da depressão, mas é a receita que te faz você ver a vida de uma maneira diferente. Ele diz o seguinte: finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelência ou digno e de louvor, pense nessas coisas. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diz: o que você está pensando durante o dia? Filipenses 4:8. Verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se há algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Pense nessas coisas. Amados, a única maneira de fato você ter uma vida feliz é você tomar a decisão hoje de mudar a tua maneira de pensar. Mude a tua forma de pensar. Renova a tua mente, renova ela, renova. Como que você faz isso, pastor? Como que eu faço isso? Aceite aquilo que Deus tem para você. Agradeça na situação que você está. Vem um pensamento errado, leva ele cativo, muda. Diz: Senhor, eu quero pensar diferente, eu quero mudar a minha maneira de pensar. Você vai descobrir que quando você olha a história de Gênesis 22, 1, 2, 3, Abraão já sabia como seria o final. Abraão, a Bíblia diz que ele já sabia que Deus poderia levantar o filho deles das cinzas. Porque Deus é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Abraão tinha uma mente extraordinária, porque ele acreditava tanto que Deus é poderoso para cumprir cada uma das suas promessas, que não importasse aquilo que ele fizesse, aquilo que ele de fato teria que fazer, Deus continuaria sendo Deus e Deus seria fiel àquilo que ele prometeu. Eu não tenho dúvida que você tem promessa de Deus na tua vida. Eu não tenho dúvida que você tem promessa de Deus para a tua família, você crê nisso? Eu não tenho dúvida que Deus tem promessa para você na tua vida financeira. Eu não tenho dúvida que Deus tem promessa para você no teu ministério. Eu não tenho dúvida que Deus tem promessa para você da proteção, da provisão e do cuidado na tua vida. Você crê nisso? Agora, a grande pergunta que não quer calar: vale a pena você passar uma vida inteira frustrado, derrotado, cabisbaixo, porque os teus pensamentos estão controlando a tua vida? Ou você se levantar nessa noite e dizer: eu nunca mais, eu vou pensar em coisas ruins, eu nunca mais vou ficar pensando em coisas que não agregam, eu nunca mais vou ficar pensando em coisas que não me levam à verdadeira felicidade e alegria. Quando você começa a mudar a tua maneira de pensar, você começa a viver o extraordinário, mas ele começa dentro da tua mente. Se coloque de pé, porque eu quero orar por você nessa noite.